Oi, meu povo, vamos lá com a aula 16. Hoje a gente vai falar sobre coordenadas cilíndricas. Eu não sei se vocês lembram, mas na última lista de exercícios eu apresentei lá um sólido que era mais ou menos isso, uma cuia. E aí pedia para calcular o volume disso, certo? E aí, eu não vou entrar muito em detalhe, mas o que a gente fez foi o seguinte: tinha integral tripla do elemento diferencial de volume para calcular. Esse elemento diferencial de volume a gente colocou numa ordem assim: dz, dy, dx. Aí fez a integral aqui em dz, sem problema nenhum. E aí quando chegou para fazer a integral em dy e dx, eu disse, tá ficando muito difícil, eu vou pegar aqui um atalho. Então, nesse momento aqui, eu passei para coordenadas polares, para r θ. Então, no lugar de fazer em y e x, eu fiz em r θ e aí ficou tudo maravilhoso, tudo bem fácil para resolver. Muito bem. Eu não disse naquele momento, mas o que a gente fez foi usar as coordenadas cilíndricas. O que são coordenadas cilíndricas? São equivalentes às coordenadas polares, só que no espaço. Então é o seguinte: digamos que você imagine que você está aqui na origem do sistema de coordenadas. Imagine-se aí como sendo esse ponto. E aí você quer chegar num ponto que está aqui no espaço em algum lugar, tá? Em coordenadas aí x, y, z. Então, o modo cartesiano de caminhar é o seguinte: você vem até aqui, na coordenada x, aí depois você anda o que está indicado na coordenada y, né, na direção de y, e depois você sobe o que tiver indicado na coordenada z. Você sobe a altura z, ou afunda, né, ou vai para baixo. E aí você chega nesse ponto. Com coordenadas cilíndricas, a gente vai descrever o mesmo ponto, só que vai fazer uso de coordenadas polares no plano e a altura z. Né? Eu chego nas coordenadas polares e acrescento uma terceira coordenada que é referente à altura. Então, se você está aqui na origem e você quer chegar aqui nesse ponto, em coordenadas cilíndricas, você vai virar um ângulo θ e vai caminhar uma distância r. E depois sobe o z. Tá? Então, você vai substituir o trio de números x, y, z agora pelo trio de números r, θ, z. Você vai descrever o mesmo ponto, ou os mesmos pontos, mas agora com coordenadas, com um sistema de coordenadas diferente. Os dois sistemas, eles se comunicam. Você tem a relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas cilíndricas do mesmo jeito que você tinha antes. X é ainda r cosseno θ, y ainda é r seno θ, e o z é ele mesmo. Certo? Então você tem essas relações aí. O que é que acontece com o elemento diferencial de volume? Lembra que tinha uma pequena diferença entre o elemento diferencial de volume em coordenadas cartesianas e em coordenadas polares. Então, aqui você vai dividir o espaço em
pedaços de cilindros, tá? Daí que é coordenadas cilíndricas. Mas então o que vai acontecer? No plano XY você vai continuar tendo aquele elemento, né, de base R, dr, dθ, e aqui você acrescentou uma altura. Certo? Uma altura dz. Então, o elemento diferencial de volume em coordenadas cilíndricas é R, dr, dθ, dz. Isso vindo na ordem que for necessária, né? Na ordem que for lhe dar maior proveito. Então, a gente já tem um exemplo de integral em coordenada cilíndrica, que foi aquele mesmo lá da lista de exercício, tá? E agora eu vou fazer outro. Vocês vão ver em primeira mão como é que se calcula o volume de uma esfera. Tá? Então, digamos que você tem uma esfera de raio R. O R aqui eu vou dizer que é R grande, que é para não confundir com o R da coordenada cilíndrica, certo? Então, qual é o volume? Eu vou fazer o seguinte, para economizar desenho e cálculo, eu vou usar da simetria do problema. No lugar de calcular o volume da esfera todo, eu vou calcular o volume de 1/8 da esfera. Então eu vou pegar só essa parte que está aqui e essa aí é 1/8 da esfera. Então eu vou calcular o volume disso e multiplicar por 8. Tá? 8 vezes esse volume aqui fica igual ao volume da esfera, que é o que eu quero calcular. Muito bem, então eu vou usar coordenadas cilíndricas para isso. Tá? Coordenadas cilíndricas são excelentes para coisas que deem volta em torno do eixo Z. Então, se você tem uma figura, um sólido ali que envolve o eixo Z, né, de maneira simétrica, dando a volta nele, aí você usa coordenadas cilíndricas e fica show de bola. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Se eu pegar um ponto qualquer do plano XY e colocar aquele palito lá que eu estava falando antes, esse palito vai ter uma altura, né, eu vou desde o plano XY até encostar na superfície. Certo? Bem, uma esfera tem a seguinte equação. Essa equação aqui é a equação cartesiana. Certo? Como a gente está calculando só a parte de cima aí, então a gente não precisa se preocupar com z igual a menos raiz de nada disso. Essa superfície é dada por z igual a raiz de R2 menos x2 mais y2. E a gente já sabe, lá das coordenadas polares, que x2 mais y2 dá o rzinho ao quadrado. Então, z aqui, a superfície, fica sendo descrita como raiz de R2 menos rzinho ao quadrado. Certo? Isso é a superfície. Então eu já tenho uma variação para z. Z vai de 0, que é o plano XY, até
a superfície. Muito bem. O Rzinho, falando nele, ele vai de onde até onde? Ele vai desde algum ponto que esteja na origem até R, tá? Tudo se repete aqui. Você tem no máximo R grande, tá? Que é o R é o raio da esfera. Então, o Rzinho vai desde 0 até o máximo aí, né, que é a distância até esse círculo aqui. Esse círculo aqui, esse quarto de círculo aí também tem raio R grande. E θ, como eu estou pegando só 1/8 da minha esfera, θ vai desde 0 até chegar no eixo Y aqui. Vai desde 0 até π/2. Ok? Pronto. Então, a minha região está descrita aí. Todos os pontos que estão dentro desse 1/8 aí de esfera têm coordenadas cilíndricas obedecendo a essas desigualdades. Ok? Muito bem. Então vamos lá. O volume, então, da esfera, como se eu não soubesse ainda, vai ser integral de 0 a π/2, da integral de 0 a R grande, da integral de 0 até raiz de R2 menos Rzinho 2. Do elemento diferencial de volume, que é R. Primeiro eu botei o Z, né? Então dz, dr, dθ. Tá bom? Muito bem. Integral. Aqui ninguém depende de Z, a não ser o dz, então eu vou ficar com integral de dz, que dá Z. Integral de 0 a 2 a π/2, da integral de 0 a R grande, de R, que multiplica Z, e aí eu vou substituir pelos extremos, os limites de integração, R2 menos Rzinho 2, dr dθ. Muito bem. Essa integral aqui é semelhante, né? Aqui aparece uma raiz com Rzinho aí ao quadrado. Isso é semelhante ao que eu disse que era difícil de resolver lá no exemplo do paraboloide, né? Mas aqui eu tenho esse R do lado de fora. Então eu vou poder usar o método da substituição, quem lembra, para poder resolver essa integral. O que é que eu faço? Eu vou chamar todo mundo que está aqui dentro de U. Então vamos lá. Pausa. Pausa para resolver essa integral aí, usar a substituição. Eu vou fazer U igual a R2 menos Rzinho 2. E aí eu derivo com relação a R. O R grande é constante, cai fora, vou ficar com menos 2R. Então isso significa dizer que os elementos diferenciais du e dr, eles se relacionam desse jeito. Ou ainda eu posso dizer que dr, um dr vale menos du sobre 2R. E aí eu vou tratar da integral sem colocar o limite de integração, R raiz de R grande menos R pequeno dr. Tá?
fazendo a substituição, o que é que eu tenho? Rzinho continua aqui, raiz de U, porque eu chamei isso aqui de U, e o dr está valendo isso aqui, menos du sobre 2r. Aí, ó, esse r cancela com esse outro, eu fico só com menos 1 sobre 2 aí que eu posso tirar da integral porque é constante. Menos 1 sobre 2. Raiz de U é U elevado a meio. Du. Isso aqui vai ficar menos 1 meio de integral de U elevado a meio, que é U elevado a 3 meios, sobre 3 meios. Tá? Isso é menos 1 meio de 2/3 de U elevado a 3 meios. Então, isso vai ficar menos U elevado a 3 meios. Sim, tem constante, né? Aqui. Menos U elevado a 3 meios sobre 3, mais a constante. Que eu não vou nem levar em consideração, porque o meu problema aqui é voltar para cá, tá? Então, voltando para Rzinho, né, o U é R2 menos Rzinho 2. Então, eu vou ter menos raiz de R grande ao quadrado menos R pequeno ao quadrado. Isso elevado a terceira. Sobre 3 mais constante. Ok? Que é o elevado a 3 meios. Muito bem. Aí voltando agora para o problema original. Eu preciso resolver essa integral aqui. Então, o volume, eu estava dizendo que era integral de 0 até π sobre 2, da integral de 0 até r, de r, raiz de r2, menos rzinho 2, dr dθ. Então, isso é a integral de 0 a π sobre 2. E aqui eu tenho esse negócio. Menos raiz quadrada de R2 menos Rzinho 2 ao cubo sobre 3. Isso avaliado de 0 até R grande. Dθ. Isso vai ficar a integral de 0 a π sobre 2 d. Essa função aplicada em R grande, quando eu faço Rzinho igual a R grande, isso dá 0. Então a primeira parcela cancela. Menos essa coisa aqui aplicada em 0. Como tem um menos aqui, eu vou ficar com mais. Então eu vou ficar com raiz de R2 ao cubo sobre 3 dθ. Esse 2 aqui vai cancelar com 2 daqui. E R sobre 3 aí, nada depende de θ. Então eu vou ficar com R3 sobre 3, integral de 0 a π sobre 2 dθ. Então isso vai ficar π R3 sobre 6. Tá? Isso é o volume
daquele 1/8 da esfera. Então o volume da esfera é 8 vezes isso aí. Que é 4/3 de πr3. Ok? Pronto. Para calcular integrais de funções, basta você fazer a substituição do x e do y na função por r cosseno θ e r seno θ. E atua do mesmo jeito. Tá ok? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abração.